eles são sempre para ajudar, né? Então, nós vamos começar aí a nossa aula. Os artigos são sempre para dar mais a fundamentação teórica para vocês, para dar um suporte. Às vezes eu até coloco material a mais, tá? Para vocês terem aí materiais de pesquisa, tá ok? Então, não se assustem. A professora Edi coloca material demais aí, tá? Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre esse artigo, tá? Que não está dando para enxergar, não sei porquê, mas esse artigo aqui, que eu postei lá para vocês como complementar, ele vai falar da escola no século XXI, tá? Quais são os desafios que devem enfrentar seus gestores? Então, nós sabemos, né, às vezes nós criticamos um diretor ou criticamos o pedagogo, porque o pedagogo na escola, ele acaba fazendo parte desta gestão também. E não é fácil você gerenciar aqui, você gerenciar uma escola. Não é tão simples assim. Então, tá? Então, não é uma coisa assim tão fácil, você gerenciar aí uma escola, tá? Deixa eu ver, vou tentar de novo aqui. Ele não está querendo nos ajudar aqui. Depois eu coloco o slide dá certo, tá? Então, uma escola, ela tem vários problemas, né? Tem toda a parte pedagógica, tem a parte estrutural, tem a parte com as famílias, tem como a Carla, né, conversou com vocês na aula passada. Então, se realmente não existir aqui um trabalho de parceria entre a escola, a família, os gestores, nós temos aí muitos problemas dentro do processo escolar aí, tá? Então, esse artigo, ele vem aí para dar um suporte para vocês, teórico, dos desafios de gestor, porque geralmente o diretor de uma escola é um pedagogo. Nós sabemos que os gestores, eles são escolhidos democraticamente pela comunidade. Então, muitos professores, pedagogos, acabam sendo gestores, acabam sendo gestores aí na sua carreira profissional. Aí nós temos aqui, eu postei um material do Estado, do Estado, que é sobre a Semana Pedagógica do Estado, tá? De 2016. É um material excelente, tá? Depois vocês podem dar uma olhada com calma, quem não olhou ainda, e eu postei também esse artigo, que é a diferenciação pedagógica, um desafio a enfrentar. Também é um outro artigo aí, para dar fundamentação à nossa fala, é uma pesquisa feita na Universidade de Lisboa, tá? Então, é um português meio aportuguesado, tá? Mas é bem interessante esse artigo, tá? E daí, o slide, deixa eu ver se essa aqui eu já falei também. Eu também coloquei aqui um resumo do livro do Perrenot, sobre as 10 competências aqui, tá? Sobre as 10 competências
as novas competências aqui para ensinar, sobre Perrenot. Ok? É um resumo do livro dele aí. Tá ok? E o slide, né, que eu vou trabalhar agora, depois, se der tempo ainda, eu falo mais um pouco ali sobre os artigos. Tá? Então, nós vamos trabalhar agora os slides, falar dessa questão da competência. Então, nós já trabalhamos a questão da estrutura da escola, tá? A questão da estrutura da escola. Acho que vai dar, agora vai. Slide, ele funciona bem. A questão aqui da estrutura da escola, do papel do pedagogo, do papel do professor, e hoje nós já vamos iniciar, nós vamos começar a adentrar na questão das competências, da organização, de dirigir a aprendizagem, a evolução, o envolvimento dos estudantes em suas aprendizagens. Tá? Então, nós vamos falar dessa competência, dessa organização, da evolução, da diferenciação e do envolvimento dos estudantes em relação ao processo de aprendizagem. Eu sei, isso é uma fala minha, né? Que a visão cartesiana, tá? A visão cartesiana, ela trouxe, de certa maneira, um atraso, não só para a educação, tá? Não um atraso só para a educação, mas para a ciência de maneira geral. Por quê? Porque a visão cartesiana, ela fragmentou o conhecimento, ela dividiu. E hoje, inclusive, a professora Carla nos trouxe a questão do Edgar Morin, que o Edgar Morin nos traz essa questão da conexão, tá? A questão aí da conexão, a questão da interdisciplinariedade, quer dizer, hoje ele já está falando do quê? Da transdisciplinariedade. Quem nos traz a questão da transdisciplinariedade é Japiaçu. A minha pesquisa de mestrado, tá? É baseada em quê? Na tecnologia e o trabalho pautado na interdisciplinariedade e na questão de projetos, de você desenvolver projetos na escola. Então, essa visão cartesiana, ela separou a emoção, a mente, a ética, os valores. Ela separou a razão, o corpo, a ciência e o racionalismo. E isso não existe. Não existe. Hoje nós temos a certeza, mesma coisa o cérebro, mesmo que eu vou dizer, um lado é responsável pela visão, o outro pela audição, o outro pelo caminhar, o outro pela fala, o outro pela leitura e pela escrita, mas uma partezinha do cérebro depende da outra, e o cérebro, ele depende de todo o esquema corporal, de todo o funcionamento do corpo. Não adianta eu só ter um cérebro. E daí, se eu não tiver as outras coisas? Não vai resolver nada. Colegas, para que eu possa entender, compreender o processo de aprendizagem, tá?
para que eu possa entender, compreender aqui o processo de aprendizagem, eu preciso, quando eu adentrar a uma escola, conhecer as diretrizes, conhecer o PPP, o projeto político-pedagógico, conhecer os meus deveres, os meus direitos, a normativa, o conselho escolar, enfim, eu ter um conhecimento, mas, acima de tudo, eu preciso conhecer que abordagem que esta escola trabalha. Então, nós temos aqui os paradigmas conservadores, que provavelmente vocês já trabalharam em outras disciplinas, mas eu estou reforçando para que nós possamos entender, compreender o processo de aprendizagem, as competências, as habilidades e as atitudes desses estudantes. Então, o que é essa abordagem tradicional? A escola nova e a tecnicista. Então, a abordagem tradicional, ela é baseada na psicologia comportamentalista. Watts, Skinner, Pavlov, a questão do quê? Do estímulo e da resposta. O professor, o que ele fazia aqui na escola tradicional? Ele transmitia o conteúdo. Eu tenho um amigo que eu trabalhei muitos anos com ele, ele dizia assim, Edi, o professor gospe. Eu tenho que rir sozinha, né? O professor aqui gospe o conhecimento no estudante. O que é esse aluno? Ele é receptivo, ele é passivo. Ele senta e escuta. E diz amém com a cabeça. Metodologia: leia, escute, decore, repita. Avaliação única, quantitativa. Então, esta é a escola tradicional. Bom, depois veio o quê? O paradigma da escola nova. Veio aqui Carl Roger, uma visão mais amorosa. Epa, parem aí. A criança tem desejos, ela tem interesses, ela também tem problemas, ela também precisa ser ouvida, ser escutada. O professor aqui, ele é o quê? Um facilitador da aprendizagem. Quem puder, um dia que tiver tempo, leia o livro de Carl Roger, tem outros, mas esse é o mais importante, que é o tornar-se pessoa. O aluno, quem é o estudante aqui? Ele é o sujeito ativo, ele aprende pela descoberta. Qual é a metodologia aqui? Através das descobertas, de experiências. Aqui nós vamos adentrar na proposta da aula pautada em quê? No interesse. Em que esse estudante tem interesse? A avaliação aqui vai ser pautada por onde? Pela autoavaliação. Que processo é esse da autoavaliação? Então, ele vai se autoavaliar. Como professor também aqui se autoavalia. O professor, na abordagem tradicional, ele é o centro. Na escola nova, ele passa a não ser mais o centro, mas o centro é o estudante. Ocorreram aqui nesta época muitas críticas em cima da escola nova, principalmente em relação aos conteúdos, que ela não trabalhava aqui as questões conteúdos, e a escola tradicional tinha mais conteúdos. Bom, o paradigma tecnicista.
Então, aqui é o professor especialista. Ele vai ensinar este estudante a fazer alguma coisa, tá? Ou a ser mestre de obra, tá? Ou a ser encanador, enfim. O aluno vai produzir um resultado, é um modelo a seguir, visa aqui o quê? Um produto. É lógico, colegas, que hoje a escola tecnicista, ela já sofreu mudanças, tá? A escola tecnicista, ela já sofreu mudanças. Hoje a escola tecnicista, ela já trabalha a questão do comportamento, do empreendedorismo, da cidadania, dos valores, da reflexão, da construção. Mas é lógico que ela tem a parte aqui do manual, tá? Nós vamos ter aqui o ano 2004, onde houve várias reflexões. Que sociedade é esta? Que escola é esta? Que homem que eu quero formar? Para que sociedade que eu quero formar? E aqui nós temos, felizmente, o referencial inovador, que se fala já desde 2000, e cada vez mais, né, no ano de 10.000 e agora muito mais, numa escola inovadora. E com tudo isso que aconteceu, a escola teve que o quê? Que buscar uma transformação, buscar estratégias diferenciadas, sair do quadrado. Bom, nós vamos ter aqui a abordagem progressista, o ensino com pesquisa e abordagem holística, que é o quê? A produção do conhecimento. Então, o que é essa abordagem progressista? É o professor, o que ele é? Ele é o educador, o mediador, o facilitador. O aluno participe dessa ação. Qual é a metodologia aqui? O diálogo, ação libertadora, democrática. O que é essa avaliação? Ela é contínua, processual, transformadora. Então, é uma escola que dá liberdade aqui para que o estudante se manifeste. O ensino com pesquisa. Qual é a diferença aqui? Tanto o estudante quanto o professor, eles vão ter uma postura investigativa. Então, quem é esse professor? Ele é mediador, articulador, crítico, criativo. Quem é esse aluno? Questionador, investigador. Metodologia, busca a produção do conhecimento. A avaliação, ela é contínua, processual e participativa. Tá? E participativa. Então, o ensino com a pesquisa. Se você observar uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela é pesquisadora. Quando ela vai lá, né, e faz as tentativas dela, ela está pesquisando. A criança, ela é pesquisadora. A escola é que muitas vezes quebra isso. Abordagem holística. Então, nós vamos ter aqui um professor colaborador, reflexivo, vai trabalhar de quê? De forma interdisciplinar. O que é a interdisciplinariedade? A interdisciplinaridade, ela é o quê? O diálogo, né? Ela é o diálogo entre os componentes curriculares. O que são os componentes curriculares? São as disciplinas.
ciências naturais, história, geografia, língua portuguesa, matemática, ensino religioso. Então, a interdisciplinaridade, ela é muito mais que a integração das disciplinas. Ela é o diálogo entre os componentes curriculares. Eu fui preparar uma aula de matemática. Eu tinha que trabalhar a matemática na mesma aula, a língua portuguesa e ciências naturais. Então, eu fiquei pensando, fui para a internet, pesquisei, encontrei um livro do Ziraldo, dos 10 Dedos. Não sei se alguém conhece essa história. Então, com essa história, eu trabalhei a linguagem, né? Que eu precisava trabalhar a linguagem, a oralidade dentro da língua portuguesa. Eu trabalhei a matemática e eu ainda trabalhei a questão do tato, e da mão, do reconhecimento da mão, dos dedos, o nome de cada dedo. Então, em uma história do Ziraldo, eu trabalhei o quê? De maneira interdisciplinar. Eu não precisei, eu vou pegar um texto para trabalhar ciências naturais. Eu vou pegar um texto para trabalhar matemática. Eu vou pegar um texto para trabalhar língua portuguesa. Não, em uma história. Eu não lembro se é da Ana Maria Machado ou se é da Ruth Rocha. Eu precisava trabalhar horas. Também achei uma história de hora em hora. Tá? Aí eu trabalhei a história, eu trabalhei o relógio, eu trabalhei horas com eles. Então, isso que eu falo, a literatura, ela tem muita coisa que você pode estar trabalhando na sua aula. Então, aqui eu vou trabalhar o quê? O ser complexo, o que Edgar Morin nos coloca. A questão da complexidade, do conhecimento pertinente. Então, a metodologia aqui. Qual é a metodologia aqui? É a prática pedagógica, crítica, reflexiva, produtiva, transformadora. Uma avaliação é o que? O processo. Nós estamos em contínuo crescimento. Feliz da pessoa que aproveita o seu tempo para aprender, seja o que for. Nós temos que pensar aqui na ação pedagógica, a análise, a capacidade de compor, de recompor as informações, os argumentos. E aqui a aliança e a tecnologia inovadora. A produção do conhecimento. Através do quê? Pessoal, eu tenho que esquecer a escola tradicional. Tá? Existem atividades da escola tradicional, por exemplo, um ditado, ler um texto em grupo. Existem algumas estratégias da escola tradicional que eu não devo jogar fora. Mas esta maneira do professor só falar e não trazer a participação do aluno. Então, nós temos aqui a proposta inovadora, a escola progressista, o ensino com pesquisa e a visão holística. Olha a importância disso. E o referencial curricular, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, o conhecimento de si e do outro, conhecimento do mundo. Eu já li várias vezes o currículo nacional, a base nacional,
tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental 1 e 2. Pessoal, ela é excelente, tá? E ninguém disse, nem o ministro da Educação, e ninguém falou que tem que seguir a base. Por que ela tem o nome base? Base quer dizer que é uma base. Mas cada município, cada estado pode fazer o quê? As suas adaptações. As suas adaptações de acordo com cada cidade aqui. Colegas, eu tenho que trabalhar a linguagem, a escrita, as artes visuais, o movimento, a natureza, a sociedade. Aprender a conhecer. Amados e amadas, né? Nós precisamos trabalhar, colegas, o pensamento lógico-matemático. Existem estudantes hoje, lamentavelmente, dentro do ensino médio, dentro da universidade, que têm dificuldade de fazer uma síntese, tá? De fazer uma síntese. Ah, o que você entendeu do que eu falei? Se não fizer recorte e cola, não sai nada. Por quê? Por que nós temos no Brasil, não sou eu que digo isso, são as pesquisas, 70% da população brasileira é analfabeta funcional. Eu brinco que acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa. Acredita em qualquer coisa que vê e escuta. Tá? Ou não lê o texto total. Quem é o analfabeto funcional? Aquele que não consegue fazer uma síntese. Assiste um filme, vai assistir um filme, daí alguém pergunta, me conta o filme. Hã? Tá? Ou conta o começo, mas não sabe o meio, esquece o fim. Ou não entendeu nada do filme. Outro dia eu entrei no Facebook, raramente eu tenho tempo, e um prefeito de uma determinada cidade tinha colocado um evento, e todo que ia ter um evento na cidade, e uma senhora começou a detonar ele, mas como que o senhor vai fazer um evento de aglomeração? Daí eu fui ler o texto, né, porque a mulher detonou o homem. Pessoal, o evento era online, tá? Online. Então, as pessoas, muitas vezes, elas nem leem o texto, tá? Então, nós precisamos trabalhar o que com o nosso estudante? Que ele consiga o quê? Ter um entendimento do que nós estamos trabalhando. A análise, ele vai fazer uma análise, uma criança faz uma análise. Quando ela fica lá tentando encaixar um objeto no outro. A síntese, a explicação. Me explica aí o que você entendeu. A transferência, né? Ele vai transferir esse conhecimento para o outro. E a associação. O que é aqui as habilidades? O aprender a fazer, o pensamento operativo. As habilidades, as práticas, as aplicações, a identificar situação, agir de acordo. A minha mãe, ela não sabia ler muito bem, ela lia silabado. Ela fez até o 4º ano, né? Que hoje é o 5º ano. E nós íamos, às vezes, né, em aniversário e tal, e às vezes tinha lá um doce gostoso, eu dizia, mãe, que doce gostoso. Eu já sei o que vai dentro. Tá? E ela chegava em casa e conseguia fazer aquele doce. Às vezes, melhor
do que aquilo que a pessoa tinha oferecido, tá? Bem melhor. Então, o que é isso? É a habilidade, tá? Eu, como um doce, eu não sei o que vai dentro, tá? Às vezes eu até imagino, foi creme de leite, foi leite moça, foi o morango, tá? O morango tá lá na cara, né? Daí você vê que é um morango, tá? Mas o que é isso? É a habilidade, é o fazer. Tem pessoas bem mais prática. O que são aqui as atitudes? É o aprender a ser, a conviver. É o pensamento intuitivo. O que é esse pensamento intuitivo? A percepção. E nós, professores, nós precisamos ter isso. Perceber, ir além daquele estudante. Eu falo que o professor ele precisa enxergar aqui o pano de fundo, ele ir além, a questão da sensibilidade, das emoções, comportamentos, atitudes, valores. Sabe, colegas, é necessário, de maneira geral, eu estou falando aqui, que as relações dentro das escolas, dentro da área da educação como um todo, melhorem. Que nós tenhamos relações mais saudáveis entre professor e estudante, pais, família, sociedade, gestores, secretarias, núcleos. Não relações competitivas, mas relações de crescimento, de uma convivência positiva. Pessoal, esse quadrinho eu vejo como a base de tudo, tá? Esse quadrinho eu vejo como a base de tudo. Se você vai fazer o teu planejamento, se você vai planejar a sua aula, esse é o quadro. O que eu vou planejar? Tá? Eu estou aqui gravando as aulas de setembro já para os estudantes pequenos. Hoje eu desmontei um armário que eu tenho, eu tirei tudo que tinha dentro. Quer dizer, minhas possibilidades estão acabando. Eu já estou preocupada com outubro, né? Eu já gravei aula com prato, com talheres, com caneca. Eu não gravei ainda com panelas e travessas. Acho que isso aí é uma boa, tá? Palito, pedra, né? Já fui aqui na frente da minha casa, já gravei aula na rua, mostrando a rua para eles, como que se atravessa a rua. Enfim, tá? Então, eu vou pegar o plano de aula, se eu vou fazer o planejamento, geralmente as escolas têm o quê? Um planejamento semestral, ou bimestral, ou trimestral, mas você tem o plano diário, igual às nossas aulas. Cada aula eu faço um planejamento. Eu vou lá no plano de aula de vocês, verifico o conteúdo, quais os autores que eu vou trabalhar, que texto que eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, que vídeo que eu vou colocar, qual é o tema, qual é o tempo, qual é a estratégia, a ação. O que é ação? São os objetivos. O que eu quero alcançar aqui?
o processo de aprendizagem. E aqui, conhecer, fazer, conviver e ser. Colegas, quero falar uma coisa bem séria para vocês, e eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. É sobre a questão do tripé, tá? O nosso tripé, o tripé da formação do professor. Qual é esse tripé da formação do professor? Nós temos aqui uma formação filosófica, nós temos uma formação humana e técnica. O professor, ele precisa ter uma formação humana, filosófica e técnica. O que é humana? Pessoal, você vai trabalhar com pessoas. Como é que alguém que faz pedagogia, faz sociologia, faz licenciatura, faz psicologia e não gosta de gente? Eu não suporto gente. Pessoal, daí não vai dar. Nós vamos trabalhamos o quê? Diretamente com gente. Tá? Então, a formação humana é me colocar no lugar do outro. Eu ter uma sensibilidade. É claro, né, pessoal, eu não vou salvar a vida total. Eu já tive estudantes que dormiam na rua, que chegavam na escola com dor de cabeça, porque só comiam na escola. Mas eu ajudava, eu tentava ajudar a escola, às vezes, né? Nós nos uníamos, vamos dar um tênis, vamos dar isso, e dava mochila. E ajuda, mas, claro, nós não vamos resolver o problema na íntegra. Tá? Ser humano, ter sensibilidade, né? Não humilhar essa criança, esse estudante, ter uma formação filosófica. O que é essa formação filosófica? Pensar, refletir, transformar, pesquisar, uma formação técnica. Colegas, como que um professor não sabe fazer um planejamento? Não sabe preencher um relatório? Não sabe preencher um livro diário, não sabe fazer uma ata, não sabe avaliar uma criança. Eu não entendo isso, tá? E a questão é interdisciplinariedade, como eu já expliquei anteriormente. A interdisciplinariedade, ela vai o quê? Muito além da integração dos conteúdos, do conhecimento, da totalidade, do desenvolvimento das próprias disciplinas, tá? Das próprias disciplinas aqui. Conteúdo específico, né? Como que eu vou fazer aqui a questão disciplinar? Quando eu trabalho com a questão disciplinar, eu vou trabalhar estanque. Agora eu vou trabalhar matemática. Agora eu vou trabalhar língua portuguesa. Agora eu vou trabalhar geografia. Não. O nosso cérebro não funciona assim. Tá? O nosso cérebro não funciona assim. Plim, agora é matemática. Plim, agora é língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar de maneira interdisciplinar. Eu adoro esse quadro, tá? A compreensão do que mudou. Como era e como deve ser. Então, conteúdo, um fim em si mesmo. Como é que ele deve ser? Ser desenvolvido de maneira
significativa. Nós vamos lá aonde? Em Piaget, a construção do conhecimento, Vygotsky, a questão da zona de desenvolvimento proximal. Eu vou lá em Edgar Morin, o conhecimento pertinente, tá? O conhecimento fragmentado, não, eu vou trabalhar de maneira interdisciplinar, contextualizando, trazendo a realidade, criando um sentido para este conteúdo. A questão do currículo, aqui estático. Não, o currículo ele é dinâmico. Tá? E você pode trabalhar com temas geradores, com projetos, com áreas de interesse, áreas de conhecimento. A sala de aula é um espaço para transmitir o conhecimento. Não, é um espaço de reflexão, um espaço de alegria, de construção, de mudanças, de criação. Eu trabalhei muito tempo literatura na prefeitura, uma época tinha no contraturno. E eu adorava trabalhar literatura com eles. Eu trabalhava a criação junto. Eles criavam textos. Depois eu ia trabalhar a questão da formatação do texto. Primeiro eu ia trabalhar a criação, a escrita espontânea. Tá? Aqui, ó, o papel do professor aqui é transmitir o conhecimento, não, facilitar a aprendizagem, o mediador aqui. A avaliação classificatória excludente, não, meus amores, formativa e processual. Esse quadro aqui também nos diz tudo. A produção do conhecimento. Eu vou além, a construção do conhecimento. Temas de estudo, procedimentos, metodologia, aptidões, competências, habilidades, a avaliação aqui. O que é aprendizagem? É um processo dinâmico, contínuo aqui, que se constrói. Então, eu vou trabalhar aqui o saber fazer e o saber ser. O saber é o quê? A competência. O saber fazer, as habilidades. O saber ser, as atitudes. As competências eu tenho que ter aqui os conceitos, a seleção da informação, a explicação, a reflexão. Eu preciso ter aqui o quê? As competências do saber ser. A determinação, o dinamismo, a criatividade, o envolvimento aqui. A qualidade. Tá? O saber ser aqui. E o saber fazer, que são as técnicas, o que eu falei para vocês. O professor, ele precisa ser humano, ser reflexivo, mas ele tem que ter aqui as questões das técnicas. Então, os fatores aqui de aprendizagem. Quais são os fatores de aprendizagem? A experiência. Então, como que eu vou trabalhar com esse estudante? Primeira coisa, eu vou fazer o quê? Uma sondagem para saber o que ele já conhece. Que atitudes, que comportamentos, que teorias, que princípios pedagógicos, aqui eu vou ter o quê? A aprendizagem significativa. Aprendizagem associativa. Todo mundo aprende por associação. Se alguém começa a te contar um filme, você escuta uma música, você associa, às vezes você viaja naquela música, porque você vai lembrar de um momento bom, ou você vai chorar, porque aquela música te leva para um momento triste da tua vida, faz você lembrar de alguma coisa não muito boa.
Aprendizagem associativa. Toda criança vai aprender através de associação. Por isso que eu sou contra o único método de alfabetização, que nós vamos estudar os métodos de alfabetização. Eu sou contra o único método de alfabetização. Porque cada criança, ela vai fazer associações diferentes, o cérebro dela. Então, eu vou trabalhar aqui com associações de ideia, memória imediata, memória a longo prazo, a questão da reflexão, da experiência, da compreensão aqui das relações. Eu vou trabalhar aqui a questão dos princípios facilitadores aqui. A atividade, a variedade, a personalização, a motivação, a sequência, a cooperação, né? Como nós temos pessoas adultas que têm dificuldade em trabalhar em grupo, em equipe. Por quê? Porque não foi trabalhado desde criança a habilidade de dividir. E aqui nós vamos ter aqui o processo de aprendizagem. A descoberta, a modelagem, a experiência e o processo da informação, tá? E o processo da informação. O que é essa aprendizagem aqui? Tá? O que é esse processo de aprendizagem? Eu vou ter o quê? Uma modelagem. O que é a modelagem? Como que eu vou trabalhar? Quais são as experiências que esse estudante tem? E o processamento da informação, da descoberta. Então, eu vou trabalhar lá com ele sobre a questão da escrita. Então, esse estudante, eu vou ter lá na sala de aula estudantes que só conhecem as letras, eu vou ter estudantes que conhecem as sílabas, e estudantes que sabem escrever palavras simples. Colegas, eu não posso trabalhar com esta turma da mesma maneira. Eu vou trabalhar de maneira diferente. Quem conhece só as letras, eu tenho que usar estratégias técnicas para trabalhar as sílabas e caminhar para a palavra. Quem conhece só as sílabas, eu tenho que caminhar para a palavra. Quem conhece só palavras simples, eu preciso caminhar para as palavras complexas. Então, eu não posso chegar numa sala de aula e jogar a mesma atividade para todo mundo. Eu tenho que trabalhar de acordo com cada estudante. Posso fazer trabalhos em grupo, em pares, que tem dado muito resultado. O domínio cognitivo aqui, novos processos cognitivos, teóricos, o processamento. Olha só esse desenho aqui. Eu vou ter o que aqui? A reflexão sobre o real e a interação com o real. O que é essa interação? Eu tenho que ter aqui o quê? A modelagem, o modelo que eu vou trabalhar. A experiência, a descoberta, o processamento da informação. Só é conhecimento quando eu incorporo, tá? Quando eu incorporo e transformo em ação. E aqui nós temos, então, a visão comportamentalista ou
comportamentalismo. Os teóricos, Pavlov, Skinner, Watts, é o processo através do quê? Da experiência, os estímulos, o reforço, a punição, a repetição, a exercitação. Então, a escola tradicional, ela foi basicamente pautada em cima da visão comportamentalista. Claro que hoje nós temos aí outros teóricos que saem um pouco dessa teoria comportamentalista clássica, e vêm e caminham para uma questão comportamentalista moderna. E aqui o interacionismo, tem algumas palavras aqui escritas em português, de Portugal. Nós temos Brunner, Cole, Maslow, Piaget, Roger, Vygotsky, o processamento da informação, a incorporação desta informação. Eu vou ter aqui o quê? A interação social, a intuição, eu vou trabalhar com problematização, com motivação, com autoaprendizagem, com ajuda pedagógica adquiridas, a transferência, a integração. Aqui eu trago alguns estilos de aprendizagem, nós vamos trabalhar mais profundamente à frente, mas tem pessoas que são o quê? Pragmáticos, práticos. Igual eu dei o exemplo da minha mãe, ela era prática, né? Ela, comia lá 2 colheres daquela comida, ela já sabia o que ia dentro, ela já mais ou menos, ela chegava em casa e acertava a receita. Então, o que é uma pessoa pragmática? Ela é prática. O que é um teórico? Vai fazer o que? A integração das experiências, das teorias complexas e lógicas, da valorização do racional, o modelar. Então, tem pessoas que é teórica, tudo ela vai ter uma explicação teórica. Às vezes até colegas tuas, eu tenho uma colega, qualquer coisa que você fala, ela já tem aí uma explicação teórica. Tá? O estilo de aprendizagem energético. Ele tem aqui um forte envolvimento em situações o quê? Novas. Tá? Ele está sempre em movimento. E o reflexivo. E tudo ele vai fazer uma reflexão, ele vai ter uma tolerância, uma tranquilidade. Então, aqui você pode perceber ou fazer uma análise, qual é o teu estilo de aprendizagem. Se é pragmático, se é teórico, se é energético, se é reflexivo. E aqui nós temos os estilos de aprendizagem. Eu deixei aqui 2 livros, tá? Para quem quisesse ler, tá? Para quem quisesse ler aqui a questão desse material, tá? Eu só quero comentar aqui um pouco sobre Perrenot, tá? Então, ele vai trazer aqui, deixa eu só achar um outro material que eu tenho aqui, tá? Então, o Perrenot, ele vai trazer aqui a questão das competências, tá? Das competências. Deixa eu só achar aqui um texto mais fácil para nós. Pessoal, alguma dúvida até aqui, alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário?
Deixa eu ver se eu acho aqui o material que eu tenho, que é mais simples. Cadê você? Não é isso. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu só fechar aqui com o Perrenot. Oi, professora, boa noite. Professora, vai deixar esses slides lá no AVA Tá para a gente tudo, poder dar mais uma olhadinha? tá tudo lá no AVA. Ah, sim, porque adorei seus slides e é bem aproveitoso para a gente dar mais uma pincelada ainda. Tem. Ficou bem esclarecida a sua aula, professora, mas eu sou um pouco devagar, às vezes eu gosto de olhar de volta. Ah, mas eu sou ótima também. Menina, sabe quanto tempo eu estava falando para um amigo que, apesar de eu já ter todo o material pronto, né? Quantos anos que eu trabalho? Eu estou levando assim, em torno de 2, 3 horas eu levo para preparar uma aula. Porque daí eu mudo o slide, daí eu mudo a figurinha, daí eu acho outro texto. Ó, agora eu fui aqui, ó, procurar o livro do Perrenot, tá? Eu já achei um outro livro dele aqui em PDF, que eu vou passar para vocês. Então, eu acho muito material em PDF, muitos livros agora você tem em PDF, sabe, Débora? Eu fico Sim, maluca. professora. Daí eu começo a ler, daí eu vou assistir um vídeo. Daí a gente acaba se empolgando, né, professora? É bem Bem assim que isso. acontece comigo. Aham. Olha, se eu tivesse filho e marido, eu já tinha. Ou meu filho já tinha se mandado de casa e meu marido já tinha se separado de mim. Ah, mas às vezes eu comento aqui com meu marido, eu falo assim que é bem difícil uma professora ter marido, porque. É, eu sou viúva, mas olha, é bem isso, Débora. Não, todo o material, tá? Tá lá no AVA, os slides. Eu peguei também o material, Débora, da Semana Pedagógica do Estado e coloquei lá para vocês também. Bem bom, tá? Tá bom, professora, tá ótimo. Que Né? E pena daí que a, acho profe... que eu coloquei uns. Fale, que pena que a querida. professora chegou muito no final do nosso curso, porque a professora é maravilhosa, deveria ter chegado bem no começo. A briga com o Denis. Pois é. Briga Agora com ele. Foi o de... Foi a. Fale, amada. eu tava assistindo a aula e, tipo, pensando assim, nossa, a gente teve professores maravilhosos o tempo todo. Mas, assim, É. a professora também é maravilhosa. Obrigada, Débora. Não, claro, né? Eu tenho as minhas falhas também, mas é o que eu falo, quando você faz, sabe, Débora, quando você faz a interligação com a tua prática e com a teoria, você amanhece. Eu, se me derem o microfone e mandar eu falar, tem que desligar. Porque eu tenho muita experiência de sala de aula. Então, Sim, professora, é bem isso que né? a gente consegue perceber, professora, por mais que a gente ainda, tipo, é estudante, né? A gente não tem muita bagagem, mas a gente consegue perceber o professor que tem todo esse conhecimento, a gente consegue perceber. Claro, né? Olha, eu já penei por aí, né? Mas valeu a pena, né? Eu falo que eu sou professora porque eu sou apaixonada, né? Pessoal, então, aqui, né? Uma das competências aqui do Perrenot, tá? Então, aqui é conhecer, aqui trabalhar a partir da representação dos alunos, envolver os estudantes neste processo, tá? Então, você deve o quê? Qual é a primeira competência lá de Perrenot? Tá?
é organizar e dirigir situações de aprendizagens. Então, isso tudo vai fechar com o quê? Com o que nós já trabalhamos lá nas aulas anteriores. Eu tenho que organizar esse espaço. Eu só não posso chegar para dar uma aula, ai, agora eu quero giz, ai, agora eu quero lápis, ai, agora eu quero canetinha. Não, né? Eu chego sempre antes, e lá na Uniandrade também. Eu sempre adentro 10 minutos antes na sala para me organizar. Porque o estudante merece que, quando dá o horário de aula, o professor já esteja pronto, aquecido para isso. E isso nós trabalhamos dentro do psicodrama. Eu sou psicodramatista, tá? Então, dentro do psicodrama, é o aquecimento. Eu nunca esqueço de uma entrevista que eu vi que eu escutei, né, assisti, com a esposa do Tarcísio Meira. Hoje ela, né, tá bem velhinha, e um repórter perguntando para ela se cada vez que ela fosse apresentar alguma peça de teatro ou fazer uma cena de novela, como é que ela se sentia? Então, ela explicou ao repórter que ela sempre chegava 30 minutos antes e ela fazia um aquecimento, porque mesmo com todos os anos dela de prática, o coração dela batia mais forte, ela ficava nervosa. Então, ela tinha que se preparar. Então, nós temos que nos preparar para adentrarmos a uma sala de aula. Tá? Aqui, a outra competência. Administrar a progressão, administrar a progressão das aprendizagens. Aonde que esse estudante está? Aonde ele pode chegar? A outra competência aqui. Conhecer e fazer evoluir os dispositivos. Aqui, ó. Conhecer e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Que diferenciação é essa? Qual é a especificidade desse estudante? Eu tinha um autista que eu atendia e que a fono dizia, não, mas ele não vai comer sozinho, ele não vai conseguir comer sozinho. Eu dizia, mas eu acho que ele vai. Aí um dia eu coloquei um prato na frente dele com uma bola de sorvete e uma colher. Passei numa sorveteria, eu falei, eu vou levar sorvete para ele. E ele tinha um problema assim, sabe? Quando eu botei aquela bola de sorvete na frente dele, coloquei a colher e deixei. Quando eu vi, ele estava assim, ó. Tá? E depois nós começamos a fazer um trabalho com ele, ele começou a se servir sozinho, tá? Então, o que se chama isso? Intuição. O professor precisa ter o quê? Intuição. Ele precisa. O que é essa intuição? É essa percepção. Puxa, eu vou criar uma estratégia diferente para eu dar uma possibilidade para que esse estudante ele coma sozinho. Isso foi muito lindo, essa história. Minha grande paixão. Aqui, ó. Envolver os alunos em suas aprendizagens, em seu trabalho. Pessoal, se você adentra numa sala, você dá desafios, você dá trabalhos diferentes, os estudantes adoram, ó. Trabalhar em equipe, tá? Leiam lá o resumo do livro do Perrenot. Trabalhar em equipe, participar da administração da escola, tá? Participar aqui da administração da escola, informar e envolver os pais, tá? Eu não aguento esse discurso, eu já falei outras vezes com vocês sobre isso, ficar culpando o pai, culpando mãe, tem que acolher,
tá? Tem que acolher a família. Utilizar novas tecnologias, como vocês já tiverem em outras disciplinas, não tem como nós fugirmos hoje das tecnologias complexas. Elas estão aí e elas vão ficar. Enfrentar os deveres e os dilemas da profissão. Colegas, como é que alguém pode ser feliz trabalhando numa coisa que não gosta? Não tem como. Tá? E administrar aqui a sua própria formação. Lógico, as instituições, elas têm que nos dar suporte, mas não fique esperando, não. Vá atrás, corra atrás, aproveite, né? Tem um tempinho, vai ler um livro, vai assistir um vídeo, vai assistir uma palestra, tá? Ontem eu estava preparando uma aula aí para uma outra turma, aí eu achei lá um autor que eu já até tinha esquecido dele, o Domenico de Masi, que é um sociólogo italiano que eu adoro ele. Bom, pessoal, era isso, né? O que vocês aprenderam aí? Vamos lá. Gostaria que vocês falassem. O que vocês aprenderam? Tá? O que vocês acharam da aula? Se vocês têm alguma sugestão, vamos lá. Agora é com vocês, ó. Eu estou 1h e pouquinho aí me falando. E hoje eu já gravei não sei quantos vídeos para as crianças. Professora, essas competências que a professora acabou de passar para a gente, na verdade, a gente leva até por outros campos de trabalho também, né, professora? Sim. Tipo, trabalhar numa empresa também tem muitos pontos desses que a gente tem que colocar também na prática, para que o trabalho da gente possa ser diferenciado e ser bem visto, valorizado numa empresa, né, professora? Ah, sim, Hoje você não saber trabalhar em equipe, você não conseguir respeitar o outro colega, você não buscar a sua formação. Assistam, pesquisem na internet os vídeos do Domenico de Masi, tá? Peraí, Domenico de... Deixa eu ver o nome dele certinho aqui na internet, daí eu não vou fazer besteira. Assistam os vídeos dele, ele vai falar... Quer ver? Domenico de Masi, tá aqui, tá aqui. Tá? Opa! Onde é que está o nome desse menino? Ele é um senhor já. É Domenico de Masi. Tá certo. Tá? Assistam ele. Tem vários vídeos, vários livros de Masi. Tá? Ele fala exatamente disso, quais são os profissionais que vão sobreviver no mercado? Quem vai sobreviver no mercado? Profissional que é ativo, que é ligado, tá? Que ele cria estratégias diferentes, que ele investe nele. Pessoal, esse momento que nós estamos vivendo, nós tivemos vários problemas, mas tem muita coisa positiva. Eu mesma, eu tive que melhorar minhas aulas, replanejar, repensar, ler mais,
tive a oportunidade de pensar na minha vida, cuidar mais da minha casa. Eu não ficava em casa, tá? Então, de assistir uma palestra, assistir um vídeo, assistir uma live, quantas coisas, quantas pessoas dando palestra de gratuita. Até aquele Karnal lá, eu estava olhando no Instagram, ele vai dar palestra agora gratuita. Então, quantas oportunidades. Lógico, tem um lado negativo, né? Mas tem muita coisa boa. Nós podemos transformar, tá? Numa coisa positiva. Pessoal, mais alguém? Estão muito quietinhas aí as meninas. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer dar alguma sugestão, alguma crítica? Pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu sou bem aberta a qualquer fala. Eu também estou em processo, eu também preciso melhorar. Tá ok? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Daí logo eu já gravo